Muito bem-vindos, galera, aqui no Somos Um Podcast. Hoje estamos aqui, né, com o pastor Lucas e a pastora Jéssica. Nós vamos falar sobre pureza, sobre simplicidade, sobre santidade no namoro e no casamento. Esse assunto, né, gente, não dá para deixar para passar. Então, ó, já vai encaminhando para todo mundo, para que eles possam se achegar e conhecer um pouquinho dessa história que vai ser incrível. Estamos aqui esperando vocês. E dizer que essa vai ser gravado e que depois a gente vai postar o episódio na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Então, queremos que você vá depois lá no YouTube também para poder seguir o nosso canal. Tá ok? Então, vai encaminhando para todo mundo. Então é isso aí, galera. Estamos aqui iniciando mais um Somos Um Podcast. Seja muito bem-vindo, você que está aí no YouTube assistindo. Já comenta daí de onde você está vendo esse podcast. Estamos aqui com um casal abençoado hoje. É uma honra ter vocês aqui. Seja bem-vindo, Lucas Carminati, Jéssica Carminati. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Sintam à vontade, tá? Amém. Aqui também. Isso. É muita câmera aqui. Gente, que honra, né? Que honra poder estar aqui com vocês. Que honra poder participar desse momento tão importante. A gente já vinha uma outra oportunidade e acabou sendo adiado, né? Porque tivemos um probleminha de saúde com o nosso filho à época, mas estamos aqui, né, meu amor? Conseguimos. É isso aí, eu sempre falo que vocês eram para ter sido um dos nossos primeiros. Meu Deus, olha aí, ó. Para vocês verem, gente, que a história que aqui vai ser contada hoje tem um impacto gigantesco no mundo espiritual, porque a gente sabe, né, que tudo é espiritual. E que quando a gente começou esse projeto, né, meu Deus do céu, como foi difícil fazer acontecer isso. Porque a gente sentiu o peso, né, que no mundo espiritual isso causava. Porque a gente sabia que muitas famílias seriam salvas, Sim. Muitas famílias seriam resgatadas através de cada história que aqui foi contada. Então, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece. Né? A gente agradece a simpatia, o carinho. Vocês foram um dos primeiros casais, assim, Pastor Lucas, nem digo, né? Que nos acolheu, que fez com que a gente se sentisse parte mesmo da nossa igreja hoje. Porque a gente sabe que a gente só começa a se sentir parte a partir do momento que você começa a ter amigos, pessoas que você pode realmente contar. E vocês foram fundamentais. Oh, que legal. Como é que é aquele meme? E para começar, queria que vocês contassem um pouquinho, né, de quem é o Lucas, quem é, né, a pastora, como começou essa história de vocês dois juntos, né, e quanto tempo de casamento, de relacionamento. Ah, meu Deus, tem que lembrar as datas agora. Tá brincando, ele é ótimo de Olha, eu falo que, não que eu esqueço, mas às vezes no dia tá tão corrido que pra mim passa batido. Eu não sou aquela esposa que, meu Deus, se meu marido não me mandar flores hoje, ele é um homem morto amanhã. Não. Passou e às vezes eu não percebo. Mas às vezes ele vai falar, amor, sabe que dia hoje? Meu Deus, que dia hoje? Não, nem é tanto assim. É só um pouco. Então, né, com vocês, contem pra nós um pouquinho. Bom, na verdade, é bem bacana contar um pouco da nossa história, né? Porque, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A nossa história não é a história que tem que ser seguida na vida, mas se eu tivesse que escolher uma história ou qualquer outra, eu escolheria a minha de novo. Né? Porque hoje a gente colhe muitos frutos muito bons disso, mas falando como pessoa, eu sou Lucas Rafael Carminati, tem muita gente que não sabe, né? Que tem um Rafael no nome. Tenho 35 anos, na verdade vou completar 35 anos esse ano, agora em junho. Sou casado com essa linda, maravilhosa, belíssima mulher. Já vai fazer agora em novembro 13 anos que nós estamos casados. E desde o ano de 2007 a nossa história se cruzou, né? A gente morava sempre no mesmo bairro, a nossa família já se conhecia. O meu sogro vendeu picolé pro meu avô, né? E meus pais também já conheciam os pais dela, do bairro, de se cruzar. O meu tio tinha uma espécie de 1,99, que é aquelas lojas de bugiganga, assim, né? Bem em frente ao colégio que ela estudava, e ela já chamava o meu tio de tio. Olha Por
profetizava já desde criança. E nessa história toda, ali quando eu tinha 16 para 17 anos, eu comecei a frequentar mais assiduamente a igreja da minha avó, na época era a Igreja Batista, e lá eu comecei a desenvolver mais o meu chamado, aprender mais sobre Bíblia, e comecei a me grudar mais assim nas coisas de Deus, louvor, né, que sempre muito envolvido. E um belo dia aparece, ou reaparece, né, ela e a família dela lá na igreja, e num primeiro momento a gente se aproximou como amigo, assim, né, no intuito de enturmar mesmo, porque eu tinha tido umas desilusões amorosas anteriormente, e eu tinha falado realmente para Deus, não quero saber de mulher. Não que eu não, né, não que eu fosse tendenciar para algum outro lado de forma alguma, mas não era o foco naquele momento, meu foco realmente era meus amigos, e realmente foi uma época que eu tenho amizades que tem mais de 30 anos, que a gente se conhece desde criança e perdura até hoje, que também são dessa época, né, onde a gente fazia muita coisa junto, brincava. E eu acho que essas amizades me ajudaram muito a fortalecer esse lado, tanto espiritual quanto também sentimental, né? As amizades, elas fazem total diferença na nossa vida. Porque você pratica, quando adolescente, aquilo que você é incentivado. Duvido tu pular aquele muro ali, daí tu vai lá e quer pular o muro. Duvido tu empinar a bike aqui e conseguir dar 2 mortal pra trás. Aí o cara vai lá e faz, e aí quebra a cara. Principalmente os homens, né? As mulheres são mais inteligentes. Mas o menino, assim, que vai, se desafia. Duvido você lá apertar a campainha. Então esses desafios acabam te movendo a fazer algumas coisas. Duvido você beijar aquela menina lá. E aí você acaba tendenciando para algum lado não tão legal, não tão bacana, né? Duvido você tomar toda essa bebida aqui, experimentar essa droga aqui. Então, as amizades que você tem perto de você influenciam completamente o seu modus operandi da sua vida a partir de então, principalmente na formação do caráter, né? De uma criança que vai a partir dos 11 anos até os 16, 17 anos, é a segunda etapa de formação de caráter de uma criança que está entrando na adolescência. E isso para mim foi fundamental, ter essas amizades, pessoas que me aproximavam de Deus, pessoas que me fizeram valorizar o meu chamado, o meu ministério. Então eu louvo muito porque Deus colocou pessoas certas na minha caminhada, né? E por isso eu consegui superar alguns obstáculos. Mas, mesmo tendo boas amizades, você precisa ter força de vontade na sua própria vida para enfrentar a sua própria história. Não adianta você ter bons amigos e fazer tudo ao contrário do que os amigos falam ou fazem, né? Sim. Então nessa época acabou chegando na igreja. E aí eu preocupado em enturmá-la, assim, apresentei ela às outras meninas e tal. E no fim a gente acabou se aproximando muito. E a partir dessa aproximação que a gente teve, eu formei uma tese. E essa tese, ela já é mais que comprovada. Que nenhum homem tem uma mulher como melhor amiga. Não existe isso. Isso dá casamento. Aí ela se torna a esposa, né? E foi isso que aconteceu com a gente, né? A gente acabou se tornando melhores amigos, foi se aproximando, né, meu amor? Quer continuar falando? Não, deixar você falar também. Aí foi assim. E foi um momento que a gente não tinha tido nenhum outro relacionamento assim de namorado mesmo. Esses negocinhos de uma bitoquinha e outra na escola, a gente, né, deslizava, né? Cristão, mas a gente dava aquela deslizada, opa, não, pedia perdão e voltava. Incentivos, né? É isso que eu falo. A pessoa fala, tu é... enfim, não sei se a gente pode falar. Tu é mão virada. Para não falar abertamente. Então duvido tu beijar aquela menina lá pra provar que tu não é. Daí a pessoa vai pra ser inserido em alguma coisa, acaba mais cedendo. Desculpa. Eu fiz um esqueminha pra ti, não sei o que, o fularinho tá lá esperando e tal. Então, acabava cedendo uma vez, outra, assim, por essas besteirinhas dos amigos da escola, né? Então, por isso que a gente tem muito disso, sabe? As amizades, além de estar no ciclo correto, porque a gente tinha muitos amigos na igreja. E, além disso, a gente também tinha amigos mais velhos, sabe? Amigos que já eram casados, então a gente se espelhava nos nossos líderes. E os nossos líderes de adolescente, eles eram recém-casados, assim, a gente foi no casamento deles. Então, a gente se espelhava neles, a gente ouvia o que eles estavam falando. Então, a gente tem uma noção... Porque adolescente não ouve o que o pai e a mãe falam, né? Não. Ele acha assim que, não, você tá falando... O pai é o inimigo. Eu já sei, né? Tu vai até dizer que já passou por isso, mas eu sei mais do que tu. Porque eles sabem mexer melhor no celular agora, porque eles
né? É uma geração evoluída, toda geração vai Sim. além. Só que quando a gente pega essa parte de que o que a gente viveu, né? Tipo, que os nossos pais viveram, que os líderes viveram, e começa a trazer para o nosso meio, isso ajuda muito, sabe? Então a gente conseguiu se guardar, a gente conversava com os nossos líderes, a gente sentava, a gente contava, não tá sendo fácil, a gente conversava com os nossos pais, eles sempre estavam, sabe, ajudando a gente, então era muito legal, assim. E a gente conseguiu se guardar até o dia do casamento, assim. A gente, entre namoro e noivado, foram quase 4 anos, né, amor? Porque eu comecei a namorar ele, eu tinha acabado de fazer 15. Uau! Então, foi bem... É verdade. Foi bem novinho, assim. Eu até fico pensando, pai, como é que tu deixou ele? Ainda bem que ele deixou. Mas deixou. Só que os nossos pais, eles sabiam da responsabilidade que a gente tinha. E assim, ó, a gente não se via todo dia, a gente não ia pra todo lugar. Isso aí é bem importante falar. Esse é um item bem importante. Opa, quase baguncei tudo aqui. Porque assim, uma das coisas que eu vejo hoje e a Bíblia fala muito sobre isso, eu gosto de frisar muito essa questão. Quando a gente trata desse tema pureza, simplicidade, santidade, são 3 palavras que elas estão interligadas e que elas dependem completamente da sua eficiência pessoal. Sim. Ninguém consegue fazer nada impuro sozinho. Né? Sempre depende de uma outra ação de alguém. E isso é algo que nos move muito. E a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Se parece Ou seja, mal. se só parece mal, a gente já deve fugir. E aí eu vejo hoje muito crente, principalmente a galerinha aí, né, da geração Y e enfim, né, que gosta de ir até assim o último estágio do desafio para talvez lá no fim dizer assim, não, eu consegui me livrar. Mas a chance de cair é muito grande. Então você vê assim pessoas de 16, 17 anos com alto índice de suicídio, alto índice de problemas psicossomáticos, né? Entrando já numa vida adulta completamente influenciados por diversas ações de depressão, tentativa de suicídio, drogadição, bebida, envolvidos, né? Porque hoje eles têm muita facilidade com informação, mas quando a velocidade da informação que eles querem não chega, eles procuram ocupar a mente com outra coisa. E eu vejo que a gente foi fruto de um período que a gente não tinha isso. A gente tinha MSN e Orkut. É lá ainda. E olha, né, os fotologs, né, da vida. Gente, mas é tão engraçado essa história de MSN e Orkut, que dos casais que a gente tem recebido aqui, que já estão casados aí há 10 anos e tudo mais, da época do MSN e do Orkut, de que uns 3, 4 se uniram pela internet já. Sim. Naquela época. A nossa história começou um pouco pela internet, apesar de a gente ter se conhecido pessoalmente, mas a gente começou um pouco pela internet nas conversas, né? Sim. A gente se utilizava, mas depois que a gente começou a se aproximar mais, a gente se comunicava por carta. Ainda escrevia cartinhas. Ai, que demais, gente. Carta, amor. Não tô aqui pra criar intriga, não. Não, a gente fazia cartinha e passava pro funcionário do culto. Então, assim, a gente se via. Nossos cultos eram na quarta, aí tinha sábado dos jovens e tinha domingo. Então, eram os dias que a gente se encontrava. E aí, vez ou outra que a gente combinava de, assistir o filme na casa de um amigo, tá? Mas também era uma vez por semana. E às vezes era no sábado, que era no dia do culto, assim. E então, nunca dormimos na mesma casa, no mesmo ambiente. Então isso é fundamental para evitar qualquer tipo de situação. Opa! Tá só fazendo. Tá se conectando? E Venha. naquela época a gente ainda tinha um negócio de, não, o pai é chato, né? Ficar, não deixa eu dormir. Sempre tem esse lance, né? O adolescente sempre acha que o pai sempre tá errado, né? Sempre. A gente dá glória a Deus, sabe? Porque isso ajudou a gente a se preservar e a conhecer de verdade quem era o outro, sabe? Porque tem muita gente falar de test drive, não, tem que conhecer antes de casar, porque tem que fazer antes de casar. Gente, eu tava até falando no discipulado que a gente teve com as mulheres essa semana. Falei, se eu fosse contar pelas primeiras vezes que eu tive com meu marido, assim, meu Deus do céu, não foi aquele negócio legal lá, que delícia que todo mundo falava. É verdade. Mas a gente foi aprendendo, sabe? E hoje é aquela delícia que todo mundo conta por aí. Porque a gente conhece um outro agora, a gente sabe o que cada um gosta, sabe?
E eu até falei pra elas, e não saem contando o que o marido de vocês gosta, não gosta, ninguém quer saber, por favor. Não faz propaganda. Mas eu falei assim, ó, porque um tem que conhecer o outro, sabe? Tem que ter diálogo. E assim a gente foi se conhecendo, foi conversando, a gente virou melhor amigo. Então, antes de tudo, antes do primeiro beijo, a gente já conversava, a gente lia a Bíblia junto. Ele cantava pra mim, entendeu? Tipo, sempre tava com o violão na mão e tal. Então, a gente sempre teve muito disso, de estar na igreja. Essa era a nossa... hoje, né? A nossa vida. Os filhos nasceram e eles estão na igreja o tempo inteiro junto com a gente. Então é saber aonde que você quer chegar. Porque a gente já recebeu muitas palavras, né? Do que Deus tinha pra nossa vida, pro futuro. Só que se a gente não sabe, ele fala muito isso, se a gente não sabe aonde que a gente vai chegar, onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Né? Qualquer caminho serve. Então a gente sempre focou muito de que Deus falou que vai fazer isso com a gente. Então é por aqui que a gente tem que seguir. Né? Então, não tinha vontade de fazer o que não podia antes? Claro que tinha. Se dissesse que não tinha, meu Deus, né? Então o que a gente estava fazendo? Era outra oração daí, né? É verdade. Porque assim, uma vez eu ouvi isso, e isso pra mim fez toda a diferença. Porque, como eu comentei com vocês um pouquinho antes da gente começar, eu e o Jorge, a gente não iniciou a vida cristã, né? A gente é cristão há 8 anos e estamos juntos há 15. Então, toda a história começou toda errada lá no começo, mas eu acredito mesmo que Deus, ele quando ele quer transformar, ele transforma até o que começou errado. Existe um ditado que os crentes sempre dizem que o que começa errado vai terminar errado. Se você já é crente, é verdade. Mas se você ainda não se você ainda está no processo, não fica achando que porque o teu relacionamento começou errado, ele vai acabar errado. Não, Deus pode consertar. Sim. Né? E ele tem o poder de resolver essa situação, porque resolveu na nossa vida. Né? Eu sempre falo assim, a gente tinha tudo para não dar certo. E Deus fez com que desse certo. Então, né? E hoje eu falo assim, não existe nenhum plano, não existe nada que eu faça em que o Jorge esteja incluído. Eu realmente entendo e peço para que Deus permita que estejamos juntos até o último dia. E que esse último dia acabe para nós dois juntos. Jesus volta, porque... né? Eu não consigo pensar numa vida sem ele. Mas essa questão de entender cada momento do processo é extremamente importante. E às vezes eles querem, os adolescentes, quando estão nessa fase de namoro, igual você falou que começou aos 15, eles querem pular fases do processo. Isso é um ponto bem importante. Porque, assim, algo que a gente sempre fala e a gente ministra muito, inclusive, esse tema, né? Pureza, simplicidade, santidade, ele não é à toa, ele é o nosso ministério. Deus nos levantou e nos chamou para isso, né? Eu tenho até aqui minha tatuagem, Pura e Simples, que dá o nome de uma das canções que eu tenho, que chama Pura e Simples. Procura aí no Mais de Cristo Music lá depois. E escuta lá, ajuda o leitinho das crianças. Deus nos chamou para falar sobre isso, né? Para explicar que é possível, que é viável um casal se manter em santidade e pureza, né, de forma simples. Como? Não complicando o negócio, fazendo o que é trivial. Porque, assim, nós temos que entender que o relacionamento ele é baseado em fases. Existe a fase inicial, que é quanto cristão a gente chama fase de oração, período de oração. Para quê? Porque a paixão, ela move o nosso coração. E estranho seria se a gente não fosse impulsionado pela paixão. Se a gente não olhasse se eu não olhasse para a pastora Jéssica e não me apaixonasse, uau, que linda, que sorriso maravilhoso. Então é aquele encantamento inicial e aquilo desperta algo no seu coração. Mas não é a paixão que mantém um relacionamento. A paixão é como se ela fosse algo barulhento, agitado, que agita moléculas, mas daqui a pouco isso para. O amor não, o amor é aquela fagulha que ela vai aquecendo aos poucos e quando você menos espera aquilo virou um braseiro e vai perdurar por muito tempo. Então amar é uma decisão, né? Eu acredito muito em lixinha, enfim, a pastora Jéssica fez lixinha, eu também tinha algumas questões que eu queria, a Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente deve pedir aquilo que o nosso coração deseja para que o Senhor responda, né? O pastor Janilson e a pastora Pri falam muito sobre isso, né? Mas eu também acredito numa vertente que Deus uma vez tentou ajudar o homem e entregou uma mulher para ele. E na hora que o homem mais deveria ter defendido a sua mulher, ele jogou a mulher contra Deus, dizendo, a mulher que tu me destes. Então eu também acredito muito que Deus ele honra as nossas decisões,
as nossas escolhas. E a partir do momento que amar é uma decisão, eu acredito que isso deve se perdurar na vida de alguém, né? A gente aconselha muitas pessoas e sempre que a gente fala sobre isso, sobre essas etapas, a gente sempre frisa muito de que não é uma chatice da igreja. É porque a igreja sabe, biblicamente, aonde que a gente tem que chegar quanto casamento. Casamento é uma vez só e para a vida toda. E acabou. Isso é inegociável. Quando alguém vem falar com a gente que quer separar, só tem duas formas. A primeira pergunta, houve traição? Se houve traição, ok, né? A outra parte está autorizada legalmente a fazer esse divórcio. Biblicamente, obrigado. E a segunda é, não teve divórcio, então vamos orar para um dos dois morrer, porque até que a morte o separe, não tem escolha, tem que aprender a conviver, né? Então, portanto, a oração ela é fundamental para identificar se de fato aquilo vai se tornar em um amor. Aí vem a próxima escadinha, né? Vamos pensar como uma escada, a oração, próxima escada é o namoro. O que é o namoro? O namoro é o seguinte, o namoro é o período de se conhecer. Agora tem gente que acha que namoro é o período de beijar na boca. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Relacionamento assim, que tem muito beijo na boca, vai dar errado. Por quê? Porque é igual o ferro de passar roupa. Gira o botão em cima e esquenta embaixo. Então, tem que tomar cuidado. É verdade. Não, e até essa parte do namoro, as pessoas pensam muito em conhecer. Ah, não, eu quero conhecer pra ver se ele é um homem bom, pra ver se, né? Não, você tem que conhecer as coisas ruins da pessoa. Também? As coisas boas, deixa que vai conhecendo depois. Mas sim, as pessoas focam, os namorados focam em conhecer a coisa boa. Ai, que linda que ela é, que cheirosa. Não sabe que ela acorda com cabelão, não sabe que ela briga com o pai, com a mãe, sabe que tipo, ela é chata, ou que ela é temperamental. Então, quando tem essa parte da paixão no começo do namoro, as pessoas elas não se olham na parte ruim. Elas fecham os olhos, na verdade, para as partes ruins. Elas preferem não ver, né? Porque assim, aí vai casar, não querem enxergar. Essa parte ruim vai estar o tempo inteiro. Depois vai dizer, não foi com isso que eu namorei. Como que não foi, gente? Tu sabia que ele era ruim ou que ela era ruim. E aí só que tu não quis ver. Porque a paixão, né, tu deixou pra lá. E o grande problema que eu vejo assim do namoro é que as pessoas pulam uma etapa e no namoro elas se criam numa bolha, onde nessa bolha começam já a tomar decisões como será que eu posso ir jogar bola? Será que eu posso ir na casa? Meu irmão, isso não existe. Porque a fase do namoro você vai continuar com as suas amizades, ela vai continuar com as amizades dela, vocês vão continuar cada um convivendo com seus amigos, com seus colegas, com aquela galera que caminhou contigo. No meu caso, quando eu comecei a namorar com ela tinha acabado de entrar na minha vida. O pessoal ali já estava comigo há mais de 10 anos. Ou seja, eles me conheciam muito melhor que ela. Tudo bem que eu estava entrando no relacionamento, mas não é o namoro que é a fase da exclusão. Você não pode excluir as pessoas, até porque lá na frente o namoro dá errado, termina o namoro, aí volta com o rabinho entre as pernas para os amigos. Agora tu quer voltar pra gente. Não, você não pode perder os seus amigos. Pelo contrário, você tem que... Exatamente, meu amor, perfeito. Você tem que pegar a pessoa e inserir no seu ciclo de amizade, porque depois que você casar, esses amigos eles vão continuar frequentando sua casa. A amizade ela vai perdurar, ela vai continuar, vão surgir outros amigos, provavelmente dessas amizades, talvez ela pode trazer uma amiga também, que daí se encante por um amigo seu e fica tudo em casa, né? Como já aconteceu com a gente, né? Que a gente tem, por exemplo, os nossos padrinhos dos nossos filhos, que é o Lucas e a Camila, um beijo. Nem sei se estão aqui, é tanta câmera. Eu tô me sentindo muito famoso aqui. E são nossos melhores amigos e que foi assim o nosso ciclo, né? A Camila, melhor amiga da pastora Jéssica e tal. E lá no começo, quando eu cheguei na igreja, eu era apaixonado pela Camila, achava que ia casar com ela. Olha, orava com a Camila, oramos durante 2 anos. Ela era filha do pastor, só que ela tinha 13 anos. Na época, o pastor só tinha liberado ela a namorar com 15. Então, nós oramos durante 2 anos, oração mesmo, tal. A gente se gostava, conversava. Quando chegou na fase de... não sentimos mais nada um pelo outro. E é isso aí, a amizade seguiu. Por isso é importante o período da oração, por isso é importante no período do namoro. Lucas, por que tu fala sobre a questão do namoro? Porque nós erramos muito no nosso namoro nesse sentido, de às vezes criar alguns bloqueios. Né? Eu também fui muito ciumento, então tive que aprender muita coisa. A gente, mesmo se vendo pouco,
A gente não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas aradas que o pessoal hoje tem facilidade de ligação de vídeo e WhatsApp aqui, não. Na nossa época era pula-pula da Oi lá e tinha que ficar falando um tempão, SMS. Era uma luta. E era assim que a gente tinha que tentar sanar a saudade. Como a net, né? Meu pai botou net em casa, tu também tinha net, a gente aí ficava um tempão se falando porque de net para net era gratuito. Ou seja, era a forma que a gente tinha. Essas dificuldades da nossa época também nos faziam ser mais adornados para vencer essas batalhas. Então, os dias atuais, essa facilidade dos dias atuais faz com que você tem que ser ainda mais vigilante, mais do que a gente já foi. E aí eu vejo o pessoal fazendo o caminho contrário, sendo menos vigilante, sendo mais relapso às coisas que estão acontecendo no dia a dia. Isso é muito ruim para um futuro relacionamento. E aí sim, aí vem a etapa do noivado, né? Agora, quando que é a etapa do noivado? Quando você tem sua vida pré-estabelecida para um casamento. Você vai tirar a mulher do conforto de um lar, onde o pai paga tudo para ela, tem comida, tem tudo. Para viver o quê? Morar debaixo da ponte, não dá um mínimo de estrutura. Não estou dizendo que não pode passar perrengue e construir uma história junto. Claro que pode. Mas você não vai tirar ela para passar fome debaixo da ponte, né? Tem que ter um mínimo aceitável, condição de sustentar aquela mulher que você está levando para agora morar com você e se tornar uma só carne com você. Então, essa etapa do noivado, tem gente que acha que noivar é... Ah, não, já estamos namorando muito tempo, agora vamos botar aliança no outro dedo. Não, peraí. Tem que cumprir algumas prerrogativas. No nosso caso, a gente noivou no mesmo dia que eu comprei a nossa casa e já tinha um trabalho, já tinha uma condição de se sustentar. Então, aluguei uma casa, ou tenho condição para alugar uma casa, tenho uma pretensão já de começar a viver uma vida junto, aí sim, aí você vai pro noivado, que é a próxima escadinha. Nesse momento do noivado é que é o momento de começar a cruzar os sonhos. É começar a dizer assim, ó, eu quero ter 5 filhos. Ah, não, eu quero ter só 2. Então, peraí, essa é a etapa do ajuste. É no noivado que você vai começar a ajustar os sonhos que vão se cruzar lá na frente. Porque para você se tornar uma só carne e tanto o homem fazer aquilo que Efésios manda fazer, que o homem tem que dar a vida pela sua esposa. Não está escrito isso lá? Claro que está. O que a Bíblia diz em Efésios? Que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Então o homem ele tem que ser capaz de dar a sua própria vida por ela. E aí a mulher vai ser submissa ao homem que confiaria a sua vida por ela. Então tem gente que acha que ser submissa é vem cá mulher, cala a boca mulher. Não. Tem gente que confunde, né? Que a Bíblia manda a gente ser sal da terra e luz do mundo. Daí tem gente que quer ser o sal grosso. Não precisa. É que uma coisa que o senhor falou que eu achei muito legal sobre as fases e sobre essa questão da gente... Se eu estiver falando demais, tu me corta mesmo. Não, imagina. É porque eu acho que é extremamente necessário a gente frisar essa parte do assunto que diz que na fase do namoro, aí sim a gente tem que se aproximar dos nossos amigos. Por quê, gente? Porque você não deixou de ser indivíduo, né? Exatamente. Porque você tá namorando, ou por causa de você tá noivando, ou porque você vai se casar. E aí, se você permite, e isso eu vou falar para ambos os lados, se você, namorado, permite que a tua namorada te bloqueie, ela vai fazer isso no noivado, vai fazer isso no teu casamento. Com certeza. Se você, namorada, permite que o teu namorado não te permita ter amigas, sair com elas para os lugares, ele vai fazer isso no casamento também. Melhora depois. Não tem melhora. Não, mas ele é ciumento agora, depois de anos junto vai passar. Não vai passar. Ou você corrigir isso no início. Exatamente. Ou isso vai ser uma brecha gigantesca para depois você falar que não aguenta mais. Exatamente. Então... isso é primordial de se entender. E, gente, lá em Provérbios, Salomão fala. Ele falou várias vezes que tinha 1000 mulheres. Esse que entendia. Essa experiência, né, Lucas? Várias vezes que, cara, foge de mulher ciumenta. Foge. É essa palavra, fuja. Fuja. Então, mesma coisa, a mulher fuja de homem ciumento, porque o ciúme, ele é algo que envenena. E mata, com certeza. Porque eu posso falar como um ciumento assumido, eu posso falar sobre isso, porque ciúme é sinal de insegurança. E não é insegurança necessariamente na outra pessoa, muitas vezes é insegurança consigo mesmo.
Então, assim, a necessidade de autoafirmação, de dizer, não, você é uma excelente pessoa e tal, isso vai gerando uma insegurança. E com isso, não, vem cá, você é minha mulher, agora ninguém toca. E isso é muito ruim, porque daí você perde mais tempo discutindo, brigando, ao invés de aproveitar os bons momentos juntos. A gente sabe, a gente olha para trás hoje e a gente vê que talvez tenhamos perdido alguns bons momentos discutindo. Né, pastor Lucas? Porque era pra pastora Jéssica esse filme. Não, Ele é muito querido, né? Muito simpático. Não, ele é assim. eu sou meio bobão, na verdade. Chega, né? Nos lugares, as pessoas rapidinho fazem amizade. Então, como foi isso pra senhora, assim, pastora? No relacionamento, não tinha ciúme? Eu tinha... Era mais o pastor Lucas? Não, ele era muito ciumento, mas eu não sei por que ele era tão ciumento assim, né? Eu acho que era... Insegurança. É isso mesmo, necessidade de autoafirmação, enfim. Mas eu não... Eu tinha... Eu nunca tive motivo nenhum. Zero motivo, assim, pra ter ciúme. Nem eu, nem ela. Nunca demos motivo um pro outro, assim. Mas essa parte foi boa porque eu sempre fui muito introvertida, muito escondida, sabe? Eu sempre ficava assim na minha... Quando eu era adolescente na igreja, tinha aquelas músicas assim de dar a mão pro irmão. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Como é precioso, irmão. E aí vinha todo mundo, se abraçava, gente, eu me escondia embaixo do bebedor. Porque eu não gostava que as pessoas vinham me abraçar, Somos corpo. Todo mundo abraçado, gente, eu me escorregava assim, me escondia no casaco do meu pai. Então era muito assim. E com ele, quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu entrei, porque eu era daquela igreja, a gente saiu e voltou. Quando a gente voltou, ele era baterista, ele tava lá. Aí ele pegou e chegou assim, atenção, obrigado pela atenção. Eu falei, putz, que doido. Aí eu fiquei olhando assim, Bobalhão. Aí ele foi me inserindo, sabe? Ele, porque as meninas estão lá embaixo fazendo não sei o quê, então era Dia das Mães. Dia das Mães, e tal. Aí ele foi me inserindo, até hoje, ele me faz falar com as pessoas, sabe? Então, pra eu estar aqui, falando no microfone, falando mesmo, foi muito do trabalhar de Deus dele na minha vida. Porque foi um aprendizado, sabe? E assim, ele sempre foi muito expansivo. Ele diminuiu um pouco, assim, né? De tão expansivo que ele era. Ficou mais calminho, acho que pegou um pouquinho de mim. E ele me deu um pouquinho do expansivo dele. Porque isso é muito bom. Eu digo assim, se fosse nós dois quietos, gente, não chegava a lugar nenhum. Sim. Né? Então, assim, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu sei que é um brinde de Deus, sabe? Tipo, é um brilho de Deus na minha vida. Porque se fosse uma pessoa tão quieta quanto eu, gente, a gente não... Ninguém da igreja sabia o nosso nome, ninguém nunca nada, sabe? E tem gente hoje que chega na igreja, pastora, isso aqui, vem falar comigo, eu falo, e aquela pessoa morre, não sei o quê, fulano, não sei o quê, sabe? Vem e fala, tá bom. Por quê? Porque ele já chegou, ele já falou, já apresentou, já falou de mim, a pastora tá lá e tal e tal. Então... Aí agora eu aprendi a dar oi pras pessoas, tipo, antes eu cruzava, eu não olhava pras pessoas. Agora eu cruzo, eu olho, eu abraço, sabe? Então isso foi muito bom, assim, foi um tratamento de Deus na minha vida. E agora, eu vou falar assim, do outro lado, né? Como pastora, eu vejo que é muito difícil, às vezes, ser introvertido, porque as pessoas, elas entendem mal. A pastora Jéssica é metida, ela não fala com ninguém, né? Ou sei lá, o que passa na cabeça das pessoas, porque as pessoas desenham, né? Onde existe um ponto de interrogação, elas completam. Sim. Mas foi um tratamento de choque, assim, até ele virar pastor de verdade, ele já tinha me colocado no fogo pra muita gente. A gente era líder de adolescente, então ele fazia pregar para adolescente. É que muita coisa pra gente... Eu acho que isso vem muito ao encontro do que, até concluindo minha linha de raciocínio, que a gente acabou saindo, né, do foco, mas voltando aqui para a escadinha que eu tava falando, tem total relação com o que vocês estão comentando agora, porque no ponto do noivado, é ali que, inclusive, né, quando a gente estava noivo, a gente teve, assim, peças-chaves fundamentais que foram nossos líderes à época, e aí essa é uma dica de ouro, assim, que eu deixo todo casal que tem o intuito de se manter em pureza, se manter em santidade, precisa ter um acompanhamento. Precisa ter um líder que chegue junto com um rapaz, uma líder que chega junto com a menina e troca ideia separado, mas também troca ideia juntos. E aí, como é que tá? No nosso caso, a gente teve o Ivair e a Ed, né? O Vavá e a Ed, né? A gente chamava ele de 01, que ele tinha passado em primeiro lugar no concurso do Exército. E aí, um cara super gente boa, super inteligente e que nos ensinou muito.
a gente estava sempre assim, de mão dada, agarrado na igreja e se beijando. Daí um dia ele me fez a seguinte pergunta: quantas vezes você já me viu beijar minha esposa aqui na igreja? Eu disse: olha, nenhuma, não me recordo de nenhuma. Pois é, que não precisa. As pessoas não precisam ficar vendo o que a gente faz, a nossa intimidade. Vai ter o tempo que você vai dar uma volta no cinema, uma volta no shopping e tal, e vocês vão poder se namorar e tal. Agora, o namoro não é só contato físico. O namoro é justamente contato emocional. É nesse ponto que você vai ganhando a confiança um do outro. Porque se você entrar num relacionamento só pela parte física, você também vai sair dele quando faltar o físico. Porque todo mundo acha assim, né, que eu vejo essa galera adolescente, jovem, querendo fazer esse sexo antes do tempo, assim. Aí casa não faz mais. Não tem lógica. Gastou todos os cartuchos, né? Irmão, assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Tudo que a gente não fez antes de casar, hoje a gente colhe os frutos. Lá em casa é avivamento. Aleluia. Mas isso... mais um filho aí vindo. Glória a Deus, aleluia. Mas isso por quê? Porque a gente soube seguir as etapas. A gente teve bons líderes perto da gente que foi comunicando isso conosco. E a gente teve um casal de pastores, que é o pastor Mano e a pastora Raquel, que eram os nossos pastores na época. Inclusive o pastor Mano que fez o nosso casamento. E ele nos pediu para ler um livro que chama Antes de Dizer Sim. Agora em maio eu vou fazer pela primeira vez pela segunda vez, vou celebrar um casamento. E aí, quando eu tava conversando com esse casal que vai casar agora em maio, eu falei para eles: queria muito que vocês comprassem um livro chamado Antes de Dizer Sim. E aí eles compraram e eles trocaram ideia, fizeram ali os exercícios do livro e tal. E aí eles compartilharam: pô, pastor, como foi legal. Eu falei: eu sei, eu também fiz. E como foi importante ter lido esse livro, ter feito ali os exercícios, ter sentado, conversado. Porque assim, você precisa ter essa construção de ter uma noção de que você vai ter boleto para pagar, conta para pagar, que vão ter dias difíceis, que a mulher tem TPM, que a mulher tem necessidades básicas emocionais que o homem tem que suprir, que o homem tem que cuidar, que a mulher não é responsável por cuidar de parte pesada em casa. Cara, esfregar chão, tirar lixo, isso é com o homem, cara. A gente que faz xixi em pé tem que limpar o banheiro. Né? Lá em casa que tem mais 2 meninos junto comigo, mais ainda, né? Então assim, a gente tem que entender que a mulher é o lado frágil da relação, não no sentido de poder ser pisada, mas de que a gente tem que ser aquele que protege o lado frágil. E aí sim você vai conseguir partir para um casamento já sabendo que você vai fazer o outro feliz. E não você não está indo para lá para ser feliz, você está indo lá para fazer outra pessoa feliz. E uma coisa assim que eu vejo muita gente falar que para mim eu abomino, que é o casamento é 50% do homem e 50% da mulher. E é por isso que tem um monte de casamento que dá errado. O casamento tem que ser 100% do homem e 100% da mulher. E aí eles se unem e você vai ter 200% na sua casa para fazer as coisas acontecerem. E por que tem que ter esse 200%? Porque tem dia que você vai estar com a bateria no 80%. E aí, como você tem 200, você tem um crédito que alguém vai ceder para o outro e um vai equilibrar isso. Casamento é equilíbrio, é ajuste. E esse ajuste não é uma vez só, é um ajuste diário. Por que eu falo que amar é uma decisão? Porque ela comentou, né, a gente foi para a lua de mel e tal, e o sonho da minha esposa era ir para a lua de mel vestida de noiva. Oh, glória, aleluia. Começou na festa tirando os 1.455 grampos do cabelo, né? Que eu não sei porquê. Que faz um penteado que vai ficar 3 horas desmontando o penteado. Ok. E aí fomos E aí minha esposa foi com um vestido todo trançado, assim, era tipo um cadarço. Irmão, puxava de um lado, apertava do outro. 40 minutos para tirar aquele vestido, misericórdia. Não abria de jeito nenhum. Irmão, se você vai para um lugar desse só com um desejo carnal e sexual, cara, murcha tudo ali e acabou. Já vem a primeira briga na noite de núpcias. Agora, quando você tá ali e você tá curtindo o momento... Cara, a gente tava naquela ânsia de querer ter, né, a primeira noite, claro que sim, mas também a gente tava no companheirismo e demos muita risada, foi um momento muito bom, e a gente já deu entrada no nosso casamento. Foi só flores? Claro que não, a gente brigou 2 anos até ajustar. Mas briga o quê? Briga feia? Não era briga feia, era briga boba. Eu quero que essa xícara fique com a alça virada para frente. Não, mas eu quero para a direita. Não, mas eu aprendi a vida toda que era para frente. Não, mas eu aprendi a vida toda que era para direita. Então vamos deixar no meio.
Nem pra mim, nem pra ti. Pra um acordo, né? E assim você vai indo, porque o combinado não custa caro. Sim. Eu fui lavar a louça pela primeira vez, quebrei 3 copos. Ela falou, pelo amor de Deus, não lava mais. E não foi de propósito. Ou seja, o casamento, ele é ajuste diário. Eu trabalhei a vida toda fora. E ela trabalhava junto comigo também. Quando ela quis ser mãe, ela saiu do trabalho dela, abriu mão da carreira dela porque ela queria ser mãe. Ela pediu isso. Eu trabalhava mais. O nosso combinado é, eu vou trabalhar fora, eu vou chegar em casa, eu vou sentar no sofá e eu vou ficar de boa. Eu não vou fazer nada em casa. E tá tudo certo, porque tá combinado. Não era feito porque eu era negligente, não, porque era o nosso combinado. Ela tinha esse tempo livre. Sim. Depois veio o filho. Opa, agora com o filho, ela precisa dar atenção pro filho. Não faz sentido ela ter que fazer tudo e ainda ter que cuidar do filho. Então, ou eu ajudo cuidando do filho, ou eu ajudo cuidando da casa. Em alguns momentos, ela vai precisar ficar só com o filho, porque eu até tenho teta, mas não sai leite. Então o filho vai precisar dela. Isso é ajuste diário no casamento. A gente não pode achar que essa engrenagem vai parar um dia de rodar, porque pode ser que algum dentinho uma vez quebre, você vai ter que consertar, vai ter que reajustar, recalcular a rota, enfim. É normal, faz parte. Só que isso tudo só é possível se lá no começo você tiver cumplicidade, você tiver já esse direcionamento para onde você quer ir, aonde que você quer chegar, as pessoas que estão ao seu redor e também o outro saber qual é o seu chamado. Eu nunca deixei de falar para ela qual era o meu chamado. Ela já sabia que um dia eu iria me tornar um pastor. Eu não sabia quando ia acontecer, mas um dia iria acontecer. Você está disposta a ser pastora também? E não é mulher de pastor, é ser pastora. Sim. E aí vem também a construção da personalidade dela, porque Deus não chamou ela para ser mulher de pastor. Deus chamou ela para pastorear pessoas também. Ela também tem uma história incrível, ela tem uma história de vida, ela tem os seus pontos fortes a ensinar que eu não tenho, né? A gente se junta e conecta na questão das artes, né? Desde que a gente se encontrou na igreja, eu sempre do louvor, ela sempre da dança. Mas a conexão que a gente tem entre as artes, sobre ensinar sobre adoração, enfim, eu tenho o meu nicho de atuação, ela tem o dela, tem coisa que ela tem propriedade para falar que eu não tenho. E isso é o casamento. Sim. É isso que eu falo que é a simplicidade, é sem reinventar a roda. Deus colocou um pro outro e tá tudo certo. O casamento ele tem que ser simples. As pessoas as coisas começam a desandar quando começa a se complicar as coisas. Exatamente. O complicado no sentido de eu não vou falar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô pensando. O que é um grande erro. Totalmente um grande erro. E, gente, isso começa a acontecer no casamento de todo mundo. E eu tô falando com total propriedade. Há pouquíssimo tempo atrás, eu e o Jorge tínhamos que sentar na beira da cama e falar assim, o que tá acontecendo aqui? Porque você é a pessoa que eu mais confio, a que eu mais tenho certeza que vai me apoiar em todos os momentos. Por que eu não tô conseguindo te falar aquilo que eu quero falar? E por que você não consegue me falar aquilo que tá incomodando aí dentro? Vamos quebrar agora essa barreira. Eu preciso saber o que tá passando na sua cabeça e eu preciso te falar o que tá passando aqui, porque tá maçante, tá ficando pesado. E aí é quando você tá fugindo da simplicidade, porque é só falar. E não é o que se fala, gente, é como se fala. Exatamente. E aí a gente precisa voltar e pensar... Como eu estou comunicando para o meu cônjuge aquilo que está me incomodando nele? Porque às vezes, e eu digo isso de ambos os lados, são coisas que estão incomodando, mas as pessoas ofendem a outra. E não precisa ofender para falar que está incomodando. Exatamente. Né, pastora Jéssica? Então, assim, o que vocês têm para dizer, principalmente nessa área, que é uma área que atinge todos os casamentos? Comunicação. Como que foi a comunicação de vocês? Terrível. E como que vocês podem assim aconselhar? Deixar até ela falar sobre isso. Antes dela responder ali, né? Só agradecer o pessoal que tá aqui, ó, ao vivo aqui. Opa! Acompanhando aqui, ó. Quem que tá aí? Tem a Neiliel, tem o pessoal do Connect Gospel. Olha, Franci. Lá de Rondônia. Pessoal de Rondônia aí, ó, também vendo aí. Então, fiquem à vontade aí. Temos um brinde aqui para sortear aqui no final. Meu Deus. É o seguinte, infelizmente estamos vivendo uma geração de homens sem identidade. O homem não pode abrir mão da sua posição de sacerdote. É isso aí mesmo. Exatamente. Então, é isso aí. Já compartilha, curte, manda pros seus amigos aí que tá, ó, esse papo que tá top demais. Sobre o tema sacerdócio, realmente é algo, assim, que parece que as igrejas atuais têm medo de falar.
Sim. Né? E eu louvo a Deus, assim, pela igreja que a gente tá, né? Graças a Deus pela Mais de Cristo. Um beijo pro nosso pastor Júnior, né? Que temos um discipulado específico para homens, onde tem uma aula inteira falando sobre sacerdócio. É benção. Né? E o sacerdote, ele sempre foi aquele responsável pela conexão entre o povo e Deus. Ele era responsável pela expiação do pecado, né? De pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, derramar o sangue. E aí, o que acontece? Que algumas linhas teológicas acham que porque o véu se rompeu, o sacerdote não precisa mais. Ao contrário. Aí agora mesmo que o sacerdote tem que estar configurado, porque antes ele precisava em um lugar só, em um templo só, um sacerdote só. Agora isso foi dividido em todas as casas. E toda casa precisa ter um representante de Deus que seja o condutor da sua família para conectar o povo a Deus. E é nossa responsabilidade quanto homem. E aí tem um monte de menino que entra no casamento achando que o casamento é só sexo. Meu irmão, deixa eu te falar, ó. Das 24 horas do dia, vamos botar aí 1 hora. E ó, aí bem... E chutando bem alto, tá? Com jantar, preliminares, essas coisas, 1 hora. Para você ter a parte sexual. As 23 outras horas do dia, o relacionamento é emocional. E se você não confiar, não se relacionar bem com a pessoa que convive do seu lado, você confiar todos os seus maiores e melhores segredos para aquela pessoa. Meu irmão, assim, ó, não me conta nada achando que vai ficar só para mim. Não, minha mulher sabe de tudo que acontece. Tudo. Eu jamais vou aconselhar alguém sem perguntar uma opinião dela. Porque ela é uma só carne comigo, a gente tá junto no mesmo barco. Ah, mas é segredo. Vai estar bem guardado o segredo, só que entre eu e ela. Vai estar dividido. Porque isso é o casamento, né? Então, quando eu falo ali da questão da simplicidade, é ter a coragem, por exemplo, de chegar ir em casa e olhar para sua esposa e dizer assim, ó, hoje eu recebi um elogio e eu gostei. Opa, mas como assim? Sim, você tem que falar isso para ela. Porque se ela não souber, a sua carne vai alimentar isso, o diabo vai se aproveitar, vai plantar mais uma semente, quando você menos espera, seu casamento está destruído. Então, se você compartilha com ela, não, beleza, vamos orar junto, como tu falou, vamos sentar aqui, vamos ajustar, ou vamos... Opa, então deixa eu melhorar aqui nessa parte, te elogiar mais nessa parte, porque é importante. Agora, as pessoas acham que segurar, esconder, não contar, mas o que ela vai achar? Ela vai achar que você é um homem de verdade, está falando a verdade para ela e se abrindo com quem deve se abrir. Agora chega lá, trata a mulher mal pra caramba, mas chega no trabalho, rico as pessoas do trabalho, rico. Cara, tá errado. Aquelas pessoas do trabalho depois, daqui a pouco, sei lá, pode mudar de trabalho aí. E a família perdura. A gente fica muito preocupado em querer agradar quem tá longe da gente, querer agradar chefe, querer agradar quem paga o nosso salário e desagradar a nossa família, os nossos filhos. Tá errado. Tá errado. A nossa família que precisa estar feliz. E se você tiver que, em detrimento de uma coisa, tirar outra coisa da sua vida, escolha sempre a sua família. O dinheiro acaba, o trabalho acaba, a empresa pode enjoar de você e te mandar embora. Agora, a família não. Família é para todo sempre. O casamento, e é por isso que você falou no começo que vocês tiveram talvez muita dificuldade para startar, porque isso aqui, a família, é o maior mandamento que Deus deixou para nós. A primeira coisa que Deus fez sobre a terra, depois de ter criado todas as coisas, foi ter criado uma família, formou um casal. E ainda disse para eles, crescei e vos multiplicai, enchei a terra, povoar a terra. Essa semana eu vi um pequeno reels assim. Eu não sei nem quem é a pessoa, não é uma pessoa famosa e tal, mas ela falando num podcast, eu achei isso tão fantástico, que hoje o que mais incomoda pessoas infelizes é um casamento que deu certo. Porque um casamento que deu certo, as pessoas elas são felizes no trabalho, elas rendem mais, elas fazem as coisas acontecerem, elas prosperam, né, em todas as áreas da vida. E aí isso começa a incomodar. E aí começa a incomodar em vários âmbitos. De repente tem alguém no teu trabalho que está incomodado porque você é feliz. De repente tem alguém na igreja. É o que mais tem. Que está incomodado porque você é feliz. E ele começa a achar, mas por que a pessoa é mais abençoada do que eu? Mas por que isso? Porque ela cuida da vida dela e não da vida do outro. Uma dica, ele vai cuidar da sua vida. É muito
sério, né? Realmente é muito triste. E é complexo também porque às vezes a gente começa a ouvir, tipo assim, ele te trata tão bem, será que ele não tá te traindo? Meu Deus, sabe? Eu já ouvi isso. Sério? Nossa, vocês são tão felizes, ele te trata tão bem. Olha, eu acho que ele tá te traindo sem ficar de olho. Eu falei assim... Eu não tenho tempo nem pra cuidar da minha mulher direito. E aí eu fui e falei, amor, será que você tá me traindo? Aí ele falou, não sei como, não sei com quem, né? Tipo, aí a gente foi, orou e quebrou, porque assim, ó, se eu começasse a ouvir de fora, isso entra no negócio da comunicação que você tava falando, né? E eu sou muito ruim. Né? Me atravessei. Não, mas a gente falou de muita coisa boa. Mas se eu sou muito ruim de comunicação, muito, eu sou péssima, assim, né? Ele me coloca no eixo sempre. Então, tipo, quando eu tenho que falar alguma coisa, às vezes eu falo pela metade, às vezes, então, né? Eu falo o que eu preciso falar, mas às vezes eu não sou clara. Principalmente com ele, sabe? Se eu vou falar com alguém assim, vai, mas com ele, não sei, eu vou aprendendo assim, vou aprendendo com ele. Tipo, vai acontecendo as coisas de casa, aí aquele negócio de, eu errei, tem que pedir perdão. Aí fica aquele negócio, aí forma as frases na minha cabeça, falo assim, Deus, não, eu tô falando assim pra ele, não sei o que, eu olho pra ele, eu não consigo abrir a boca pra falar, sabe? E isso me trava, eu não sei se pode ser, do que eu já vivi alguma vez, alguma coisa. Mas eu sou a pessoa mais comunicativa do mundo, eu travo pra falar com o George. É incrível complexo, isso. né? Mas eu cheguei a falar pra ele assim, sabe por que às vezes eu travo? Porque em momento nenhum eu quero que você duvide do que você é. E eu sei que a mulher, dependendo do que ela fala, ela causa dúvida no seu esposo. No sentido de, será que eu sou mesmo? Será que eu consigo mesmo? Será que eu posso mesmo? Será que eu tenho esse poder todo? E às vezes, quando eu quero falar algo, eu também me travo. Eu fico, se eu falar e for mal interpretada. E aí nós temos 2 temperamentos muito diferentes, né? E eu acho que creio que vocês também. Muito diferente. Então eu sou uma sanguínea que quer resolver na hora. Quero resolver agora. Vamos resolver. Se for pra dar uns gritos, mas dá uns gritos, mas daqui a pouco acabou isso aqui. 5 minutos, estamos bem. O George é um colérico, meio fleumático, assim, mas um pouquinho colérico. E aí, às vezes eu fico pensando, eu vou falar, mas aí ele vai se colocar na cadeira do julgamento e vai achar que eu tô julgando. E eu não tô julgando. Mas aí você fica, aí ele me trava, não consigo falar. Mas aí que é importante, né? Como nós somos mas somos formados de 2 pessoas. Então, agora ele já entende. Então, ele deixa o meu espaço porque eu sou aquela que processa. Eu coloco todas as palavras na cabeça, eu faço a listinha, eu junto o que pode falar, o que não pode. Então, é assim, né? Tipo, fica com medo de falar. E, não é porque, ele vai explodir ou ele vai não sei o que. Não, isso não acontece, sabe? Mas às vezes acontece. Mas não é um né? Mas já é bem melhor. Não, mas não é um negócio, é trágico, tá? Não posso falar nunca porque ele vai sempre explodir. Não, isso não é assim. Mas eu sou mais dessa, assim, sabe? Tipo, que vai, pensa e pontua e tal. Tipo, se acontece uma briga, acontece alguma coisa, no momento eu não saio resolvendo a briga ali. Talvez, tipo, tira porque estão se batendo, alguma coisa. Mas depois eu vou pensar, processar. E eu vou falar, olha, tu fez assim, tu fez errado desse jeito, tu fez daquele jeito e tal. Então, acho que mais disso, esse é meu, assim, né? Ele é mais... É que eu sou mais prático, exatamente. Porque eu acho assim, quanto mais tempo você demora para resolver um problema, pior ou maior aquele problema vai se tornando. Então, assim, quanto mais a gente foge da resolução de alguma coisa... E outra, eu sigo muito o que a Bíblia fala. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, vem cá, vamos resolver... e às vezes a gente brinca assim, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, toma 3 dias sem dormir. Tem que resolver, né? Pode falar, mano. Uma pergunta, pastor. Eu vejo que tem muitos casais, até casais que a gente conhece, que vão na igreja, só que o que acontece, né? Elas moram junto há alguns anos, só que ainda elas não tomaram a decisão de ir lá e casar no papel ainda. Qual que é o impacto que você acredita que isso aí tem no relacionamento do casal? Eu vejo assim, que Deus valoriza muito isso aqui, Isso aqui é uma aliança. E a aliança, ela não tem início e não tem fim. Ou seja, quando você trata, né, de startar uma família, você está anunciando para todo mundo que está vendo, conforme a Escritura manda, né, diante de Deus e diante dos homens, que você está
abrindo mão da sua zona de conforto, abrindo mão da sua boa vida que você tinha com a sua casa, com a sua família e tal, para viver uma nova história com alguém que você declara publicamente que você ama. Sim. Né? Porque você não entra num casamento só por entrar, você entra porque de fato você acredita que está startando algo novo na sua caminhada. Agora, eu simplesmente vou morar junto. Aí você não tem nenhum compromisso, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Mas a aliança é no meu coração. Se a aliança é no teu coração, então casa. E aí, acontece qualquer coisinha, a pessoa fala, vou voltar para casa da minha mãe. Vou voltar para lá, porque não tem responsabilidade, não tem... Então, já tô 12 anos casado, não precisa. Deixa assim. É só um papel, né? E aí você vai anulando as bênçãos que a aliança traz sobre a sua vida. Né? Deus, quando ele olha para Noé e ele fala, Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com água porque estou firmando uma aliança contigo. Deus perdura durante muito tempo a aliança que ele fez com Abraão. Deus perdura a aliança que ele fez com Moisés. E Deus também leva muito em consideração a aliança que é assumida entre um homem e uma mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. E aí depois a Bíblia vai falar do cordão de 3 dobras e tal. Por que a aliança é importante? Porque ela não é apenas uma figura que está pendurada no seu dedo. Ela é um símbolo que te ajuda a lembrar, né, daquilo que você assumiu quanto compromisso. E Deus, ele olha para isso com muita honra. Tem bênçãos que talvez ainda não acontecem na vida de algumas pessoas porque elas estão ainda separadas. Moram juntas, estão há um tempão juntos, mas ainda estão separadas. Ainda não assumiram o compromisso da aliança e Deus ainda não consegue derramar a bênção que é para os dois, porque ainda não foi assumida uma aliança. Né? Aí a pessoa vive amasiada e aí acaba tendo relação sexual sem ter uma aliança com aquela pessoa. Está em pecado de desobediência, né? E isso vai... fornicação, né? Isso vai gerando várias brechas para o diabo entrar e realmente... E aí você vê pessoas que não conseguem avançar, não conseguem desenvolver, né, na sua vida, na sua caminhada. E é algo tão simples. Você vai no cartório, você apenas formaliza e se torna legal, né? Aquilo que você já faz, já pratica. Exatamente. Só que com a bênção de Deus, ou seja, com tudo que falta, na verdade. Que é a bênção de Deus. Tem muitos casais que estão nessa, né? Tipo assim, eu tô morando 3, 4 anos com a pessoa, não preciso casar no papel, não. Isso aí não vai mudar nada na minha vida, entendeu? Mas eu e a Renata teve uma experiência, assim, a gente ficou 7 anos sem casar no papel. E o dia que a gente tomou a decisão, as coisas começaram a mudar na nossa vida. Exatamente. Nós começamos a prosperar, começamos realmente a mudar a nossa jornada, porque tomamos decisões. Não tem essa opção agora, vou voltar para casa da minha avó, vou voltar para casa dos meus pais. Não. Tem problema, tem que resolver e fazer dar certo. A pessoa que vai deixando, ela tá declarando que você não é tão importante assim. E na verdade esse é o sentimento mesmo que a gente tem, né? Eu e Jorge, a gente viveu 6 anos juntos, sem casar. Não tinha Jesus também nessa história. Então, tudo que a gente pensava e a gente brigava, assim, quer saber? Vai embora daqui. Volta lá para vocês terem uma ideia, nesse processo de 6 anos, a gente se separou umas 4 vezes. E em uma delas, que foi a última vez, a gente ficou separado por 8 meses. Então, assim, eu já tinha... Imagina, em 8 meses, eu morando lá em Rondônia e o Jorge morando lá no Mato Grosso do Sul. Ou seja, tinha tudo para nossas vidas terem cada um seguido o seu caminho. Mas eu falo que Deus ele já tinha um propósito mesmo traçado para nós, né? Que por uma situação dos nossos filhos, a gente... Né, eu vivendo uma situação lá em Rondônia, o Jorge vivendo outra situação lá no Mato Grosso do Sul, num certo momento a gente falou assim, quer saber, vamos tentar de novo? Porque eu não queria botar uma pessoa estranha dentro da minha casa por conta daquela situação, e minha família achou que eu tava ficando maluca, né? Falou assim, agora que você se livrou... o peso. Agora que você se livrou daquele karma que você tá vivendo bem, você vai voltar atrás. E naquele momento ninguém entendia, né? Mas Deus, ele tinha tudo muito desenhado. Porque a gente ficou esses 8 meses separados. Na volta, ele foi trabalhar no mercado. E o dono desse mercado tinha uma célula que acontecia na casa dele. Olha aí, ó. E aí, nessa célula, que nós nem sabia o que era, nós só foi convidado para uma feijoada, nós só foi para dar comida mesmo. Então, assim, gente, vai chamar a gente para sua casa?
movida pela comida. Dá certo, é uma estratégia que funciona. Tem homem que resiste um churrasco, né? Pra ver uma costela. Comida funciona muito bem. Então, assim, ali foi quando Jesus entrou no nosso relacionamento e a gente entendeu a necessidade de fechar todas as brechas. E o casamento, e eu assinar aquele papel, é fechar uma brecha Sim. que não tem... Gente, o peso é outro. Hoje a gente tem problema? Tem. Mas a gente senta e resolve, porque o divórcio não é uma opção, mais. Vocês separaram 4 vezes porque vocês não sabem quanto custa separar. Não sabia, né? Precisava tirar. Então, para nós foi primordial. Eu acho que o casar fecha brechas e te libera para você prosperar enquanto casamento. Porque antes disso não é casamento, gente. O apóstolo Paulo, ele foi muito sábio em todas as suas cartas. E uma das colocações de Paulo é, cara, não viva embrasado, não viva amaziado, não viva junto com alguém só pelo fato do sexo e aquela coisa. E se você quiser realmente isso para sua vida, casa. Agora sim, se casar, não separa. Né? Ele fala que, ó, eu recomendo que não case. Ele fala mesmo. É uma recomendação. A Bíblia diz, né? Deus declara o casamento como uma estrutura de realmente construção familiar diante daquilo que Deus espera para um homem e uma mulher. Né? Já falamos aqui, deixa o homem a seu pai e sua mãe e se une a sua mulher para ser uma só carne. Agora é o seguinte, se juntar simplesmente só porque quero sair da casa do pai, quero sair da casa da mãe, ou achar que vai se juntar lá com alguém para ser feliz, cara, tá tudo errado. Você vê assim, ó, muita gente hoje com um casamento infeliz, por quê? Porque não foi casar com alguém porque era o desejo do seu coração. Eu quero sair da casa da minha mãe. Quero sair debaixo do teto do meu pai. Claro que hoje em dia isso já mudou muito, né? Sim. E o que eu falo muito para os adolescentes, jovens, atuais, que vão casar, você precisa ter a consciência daquilo que você quer para a sua vida. E o grande problema hoje da maioria dos jovens adolescentes é a crise de identidade. Não sabem quem são. Não sabem o que querem fazer. Você pergunta qual é a faculdade, não sabe. Estudos revelam que a faculdade que algumas pessoas vão fazer nem existe ainda. Nossa. Né? Meu filho tem 9 anos, provavelmente a faculdade que ele vai cursar, ela nem existe ainda. Porque os tempos são outros, os tempos mudam. Só que Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, o projeto de Deus é o mesmo. Quem tenta mudar o mundo é o diabo, porque o mundo está na mão dele. Agora, Deus, ele é eterno, real e verdadeiro. E a gente não pode quebrar esses princípios de pureza, porque Deus, ele preza muito pela pureza. A gente precisa cada vez mais preservar os nossos filhos nesse sentido, para que eles cheguem no colégio como o Pedro muitas vezes chega e fala assim, esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, não existe não. Deus inventou homem e mulher para viver. Ele tem 8 anos, 9 agora, né? Tinha 8 anos na época e tem as suas convicções. A gente nunca mandou ele falar isso. Ele falou, não, pronto, Deus criou Adão e Eva, não Adão e Adão. Ou Eva e Eva, não. Deus criou Adão e Eva, então é homem para mulher. Mas isso é o quê? Princípio que a gente vai ensinando, princípio de pureza. Princípio de a simplicidade do que a gente falou, de pegar... tem gente que acha que eu tenho que levar minha mulher para jantar no melhor restaurante da cidade. Se tiver dinheiro, faça isso. Né? Leva no sushi, né? Meu amor, Deus. Agora, se não tem, compra uma casquinha no Bob's que também já resolve, porque a questão não é o local, mas é com quem você está. Sim. Faça né? alguma coisa, né? Exatamente, faz alguma coisa. Tenha um tempo de qualidade, escute, né? Faz tanta diferença ter um tempo de qualidade no casamento. Faz parte da manutenção, é igual o carro, né? Numa hora tem que trocar o óleo. Se você estivesse fazendo depósito para depois sacar. É isso, exatamente. Mas eu vou depositar aqui para me sacar. E é esses momentos que vão criando as boas relações. É esses momentos de pequenas coisas, como a gente já fez. Assim, a gente não tinha o Davi ainda, deixava o Pedro na escola muitas vezes e saía sem rumo, sim. Claro, não fazia uma viagem de 5 horas, mas sei lá, ia até os Açores, lá na Praia dos Açores, sentava na praia, ficava lá, trocando ideia, olhando o mar e dizendo, olha, meu amor, como essas ondas são belas, você também é a onda mais bela da minha vida. Enfim, mas a gente precisa ter esse tempo que é tão simples, sentar num parque de coqueiros,
pega uma bola, brinca com seus filhos, com a sua família, tem um tempo junto, de estar junto, né? Isso é muito importante. Os nossos filhos também precisam disso. Os nossos filhos precisam da nossa presença, não dos nossos presentes. E tem gente que tenta trocar a presença por presentes, né? Eu tenho até uma música que eu vou lançar que é esse nome. Aí, ó. Fica a dica aí. Fica em breve, música nova aí. Meu Presente, o nome da música. Meu Presente. Essa música eu compus justamente nessa reflexão, assim, de a gente não quero os presentes, só quero tua presença. Usa-me, Senhor, não há nada melhor que tua presença, nem palavras que possam expressar quem tu és, Jesus, és o meu presente. Só que é o presente, aí é um eufemismo, né? Entrando no português, presente do dia atual comparando com a presente que as pessoas querem dar, e é substituível. Agora, o que Deus quer dar pra gente é algo insubstituível, uma alegria que jamais pode ser substituída por nada nesse mundo, né? Então eu vejo assim que o que falta hoje é que nós, quanto pais, estejamos preocupados com a próxima geração, porque eles não são a geração do amanhã, são a geração do agora. Então eu olho pro Pedro, eu olho pro Davi, eu olho para esse bebê que tá por vir aqui, e a gente ora, a gente abençoa, e a gente realmente determina sobre a vida deles que eles serão profetas dessa geração. Amém. Ensinando os caminhos que eles devem seguir, o caminho que eles devem ser preservados. E Deus tem colocado isso para nós um chamado, né? Desde abril do ano passado, a gente abriu mão de tudo para viver da obra do Senhor. Ai, como eu largar tudo, jogar tudo para cima. Não é fácil. Pensando que corajoso. Eu era diretor comercial de uma empresa, ganhava 20 mil reais por mês. Hoje o nosso salário é zero, é Deus. Nosso salário é Deus, mas ele é o melhor chefe, ele não deixa nada faltar. O que é vez de comer, o que é vez de beber, o que é vez de vestir, amor, paz, nada disso falta na nossa casa. Só que é um ato realmente de coragem que a gente tem, porque é o nosso chamado. E a gente não pode ter vergonha de assumir o nosso chamado. E esse é o grande problema dos dias atuais. As pessoas estão sem identidade, porque Deus chamou elas para ser A, mas elas querem ser B, porque o que está no hype, o que está na moda é ser B. E não ser o A. Não, eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Ponto. E ter clareza de propósito tem sido cada vez mais difícil para essa geração. Parece que eles estão demorando cada vez mais para descobrir para que eles foram chamados. Gente, você foi chamado para espalhar a palavra. É isso. Esse Agora é o ponto. você precisa entender como. Como eu vou fazer isso? Né? Hoje o nosso como é através do podcast, é através do meu trabalho, porque eu falo de Deus de onde eu tô. De formas diferentes. Porque às vezes, em alguns lugares, você tem que ir devagarinho, com calma. Eu não quero te corrigir, mas só quero, talvez, fazer pensar um pouquinho diferente. Tem muita gente que não consegue fazer porque pensa no como. E a gente não precisa pensar no como. A gente tem que entender o porquê que Deus quer que eu faça. Sim. O propósito disso. E a partir do meu entendimento do propósito, Ele vai dar as ferramentas. Por que eu tô te falando isso? Se eu tivesse pensando até hoje como que seria largar tudo, eu não teria largado tudo. Mas Deus me falou o porquê que eu deveria largar tudo. Qual era o propósito dele com isso? E aí eu não hesitei. E até hoje eu não sei como. Ele vai fazer. Eu disse o como, mas o que você disse faz muito sentido. Porque, não tô te corrigindo, é sobre... Até menos de um ano atrás, isso daqui não fazia parte da nossa ideia de propósito, de futuro, de negócio, de nada. De nada. Falo que Deus ele foi nos colocando nos lugares para poder realmente nos mostrar como fazer aquilo que ele estava nos levantando para fazer. Sim. Porque, de fato, se a gente fosse parar para pensar aquilo que a gente imaginou que seria a nossa vida aqui em Florianópolis, não tem nada a ver com o que está sendo hoje. Está sendo muito melhor do que aquilo que a gente pensou e imaginou. Mas é isso, é trazer o casamento para entender que isso é propósito de Deus na vida de vocês enquanto casal, é propósito na minha vida e do Jorge enquanto casal, é a gente poder mostrar que casamento é bênção. Se as pessoas estão falando pra você que não casa não, que é ruim, é mentira. Mentira, casa sim. Mentira. Casamento foi a melhor coisa que aconteceu. Normalmente a amiga que fala pra você não casar é porque ela quer o seu marido. Pode ser. Tá ouvindo isso? Você tá falando pra você não casa não, ou fala não tem jeito mais, é porque tá de olho. Tá de olho que é teu. Então, abre os olhos aí. Deixa eu até falar pra vocês assim que
quando a gente entendeu isso, né, sobre por que a gente deveria fazer as coisas, Deus começou a nos dar todas as ferramentas, né? Hoje a gente caminha debaixo da fé, né, servindo a nossa igreja local, em todos os âmbitos que seja possível, onde o nosso braço alcança. Mas também Deus tem nos dado algumas estratégias, que uma delas é a Conferência Pura e Simples, né? Que é um projeto que estava incubado e está nascendo, inclusive Pura e Simples é o título da música e também do livro que a gente está escrevendo sobre a nossa história, sobre pureza e simplicidade, que vem muito ao encontro de ensinar essa próxima geração ou essa geração atual sobre essa questão do porquê que se deve ser feito, né? Por que tem que seguir esse espaço que a gente falou, oração, namoro, noivado, casamento. Por que a igreja determina nisso? O que Deus ensina com isso? E é por isso que a gente está com essa conferência pronta para executar isso. E outra questão que Deus tem nos ensinado é sobre a questão da adoração, né? É o nosso ministério, é o nosso foco. Deus nos levantou como pastores para esse nicho, o nicho de adoração, né? Não o louvor especificamente, não só a dança, mas tudo que envolve adoração na igreja, né? E nós estamos falando de realmente tudo, desde o ministério infantil, diaconia, estacionamento, tudo adora ao Senhor, né? Cada ação adora ao Senhor. E a gente tem agora em maio o lançamento da Joy School, que é uma escola de adoração, que a gente está finalizando. Ela vai ter primeiro um formato online, mas ela termina num encontro presencial, numa imersão, né? Então a gente está realmente startando esse projeto, colocando em prática tudo aquilo que Deus tem mandado a gente fazer, e isso só é possível porque primeiro a nossa família está estruturada, a gente tem um casamento sólido, a gente tem o nosso primeiro ministério, a nossa primeira igreja é a nossa família, é a nossa casa, a gente tem o nosso tempo com os nossos filhos de oração, de leitura da palavra, a gente ensina eles a orar. A gente tem o nosso quarto de guerra em casa, a gente tem os nossos alvos de oração, onde a gente escreve tudo lá. Então, isso é ensinar, ser responsável por quem Deus está confiando nas nossas mãos. E nós, quanto pastores, temos também um rebanho que carece disso, né? Então, a gente tem as nossas ovelhinhas que a gente cuida hoje, né? Que são discipulados, cuidados por nós. Claro que a gente não é o pastor principal da igreja, né? A gente tem lá hoje o pastor Rubem, a pastora Gabi, a pastora Daílson, a pastora Carol, que são responsáveis por conduzir a igreja, mas a gente está lá quanto pastor auxiliar também para auxiliar e realmente ajudar também na sede, né? Ali no Almoço com Deus, nos casais, nos corajosos, a gente também colabora. Então a gente tem feito muita coisa e tudo isso com muita alegria no coração, né? E assim, hoje a gente se sente muito mais participante do reino do que talvez a gente era um ano atrás. Só que com a convicção de que se Deus chamou, Ele vai fazer, Ele vai entregar as ferramentas e aquelas palavras ali, elas vão se cumprir de forma natural, porque Ele é o Senhor de tudo, né? Que legal. Pode deixar o Instagram aí também, né? Opa, com certeza. Lucas Carminati Oficial. Vamos aproveitar que a gente já está caminhando aqui pro final. Né? Passou aqui mais de uma hora, quase uma hora e meia aqui. Eu vi o irmão olhando pro relógio e falei, deve estar acabando. Aí já vamos passar rápido. Já deixa aí o Instagram de vocês. Ó, Lucas Carminati Oficial. Esse é o meu Instagram. Gé Carminati, J-E-H Carminati, é o Instagram da pastora Jéssica. Aí a gente tem o Joy School Oficial, o Joy é J-O-Y, School é de escola em inglês, oficial, e Conferência Pura e Simples. Se você entrar lá no meu Instagram, lá no Lucas Carminati Oficial, na minha bio tem lá um Linktree que leva você a todas essas outras informações. Vai lá no Spotify também, ó, tem a música dele lá, as músicas muito top. Gente, sempre que eu tô trabalhando ali no carro ali, eu coloco ali no Spotify ali, ó. Tem a Pura e Simples, como que é aquela outra que eu gostava muito também? Não Sou Mais Meu. Não Sou Mais Meu. Foi a primeira canção que eu lancei, ela chegou a 34 países já. Olha só que benção. Tem mais de 20 mil visualizações já no Spotify e tem um aninho, a música tem um aninho já. E a gente tá muito feliz, assim, Deus... eu falo que eu sou privilegiado já, né? Eu não tenho padrinhos, não tenho uma gravadora
de renome, né? Tudo que eu tô construindo junto com a Mais de Cristo Music, né? Com o Marlon Ferreira, meu cunhado, pastor Marlon, né? Que é o diretor da nossa gravadora, Mais de Cristo Music. A esposa dele tava aqui, ó. A Duda? A Duda é minha irmã, né? Pastora Duda. Pastora Duda é top também. Tá cuidando das crianças. Nós tá aqui. E falar nisso, pastora Duda, a senhora estava louvando esses dias e foi uma bênção, pelo amor de Deus. Vai falando, Deus! Olha lá, pastora, é louvando, é levando a palavra de Deus através da tua voz. Então, assim, ó, foi bênção, viu? Eu Amém. fiquei lá, fiquei encantadíssima. Quero te dizer que foi maravilhoso. Gente, agora chegou a hora da gente falar aqui, ó, da nossa patrocinadora maravilhosa. Chavosa, olha aí. Chavosa. Vocês conhecem, gente, a A irmã Chavosa? lá da igreja. A Chavosa Cadê? é uma boutique feminina, apenas de roupas femininas. É da mulher do Alex. Da Desde Alex. O Alex é parceirão lá dos Homens Sim, sim. Corajosos. E, ó, Vai no ela almoço tem- com Deus também. Todo almoço com Deus, Alex tá Tá lá. lá junto com a esposa, são Isso. maravilhosos. Eles amam a Mais de Cristo, né? A história deles, o casamento deles foram restaurados através da Mais de Sim. Cristo. Então, não tem como, né? Já fala aí, ó. O Lucas vai escrever um número aqui. E é isso aí. Acertar, O vai levar. sorteio, gente, é o seguinte. Primeiro eu quero que você encaminhe aí pra todo mundo, porque você quer ganhar sozinho, né? Não tá querendo concorrência, mas vamos concorrer. O pastor Lucas vai escrever um número num papel ali. O Jorge já tá providenciando ali pra ele. Vou escrever aqui no celular, que o irmão não achou o papel. Eu escrevo na mão aí. E aí eu quero que vocês De 1,50. Escreve na mão. escrevam aqui nos comentários De 1 a quanto? o número. 1,50. Ai, meu Deus. Muito, né, Jorge? 1,30. Vamos a 30 para facilitar aqui para os nossos convidados. Não é Acelera. tão longe, não. 1,50 é muito. De 1 a 30, escolhe um número. Tá escrevendo na mão da pastora Jéssica. hein? Mostra aí qual que é o presente aí, ó. O pessoal vai Gente, ganhar. então, que vocês lembrem de seguir lá a loja. Gente, a Chavosa, ela tem vários estilos de roupa, mas ela, para o público gospel, eu passei lá hoje, tá? Tem umas calças pantalonas maravilhosas. Eu vou dar dica aqui, tá? Você, irmã, que roupa que você compra? Umas calças pantalonas, Blusa comprida. umas blusinhas mais compridas, uns vestidos mais soltinhos. Que ó, a vida é curta, mas tem a roupa de umas irmãs ali. Não vou falar nem da roupa ser curta, mas aqueles vestidos que é comprido, mais embalado a vácuo, irmã, Não serve. não serve. Então, ó, por favor, roupinha de crente. A Deise tem ótimo gosto e olha só o que ela mandou pra nós hoje. Uau! Não pode ficar pra nós? Essa tá de Jorge. A galera já tá mandando ali, ó, os números, já. Já vai olhando aí qual foi o número, hein? Olha ali na mão da pastora Jéssica, escondidinho. E quem vai quiser falar aqui, valendo aí, que eu vou ficar de olho então, agora. valendo, galera. Vamos lá que vai A partir sair, de hein? agora, hein, galera? Quem mandar aí, ó, vai Enquanto mandando de vocês estão aqui. mandando aqui, quero falar para vocês do evento da Connect Gospel, que vai acontecer nesse domingo. Galera, pagode gospel, reggae gospel, vai ter muita gente boa lá. E é uma oportunidade de você levar aquele amigo que você quer levar para Jesus e não tá sabendo como, mas que ele gosta de uma baladinha. Eu toquei no último Connect. Pega essa galera que você quer levar para Jesus e convida. E vamos no pagode domingo comigo? Leva ela para lá. Chegando lá, ela vai observar que ser cristão é uma delícia, é divertido, não é aquela coisa que as pessoas dizem por aí. Então, é a oportunidade de você evangelizar aquele amigo que você tanto ama lá no Connect Gospel. E a gente tem um convite do Connect Gospel para sortear, gente. Eita, agora! Vai ser na Aqui, ó, próxima. Na próxima Tá, o pessoal já vai podcast. ter mais um podcast daqui a pouquinho. Nós saindo desse, a gente tem outro podcast, outra gravação, e lá a gente vai sortear os convites do Connect Gospel. Então, ó, já acertaram? Já acertaram? Ainda não, Tem tô vendo muito aqui, ó. ali, O hein? pessoal tá batendo aqui, ó, na porta, mas não acertou. Quando chegou aí, ó, quem que é esse Freitas aqui? Quem que é Freitas? Vou mostrar aqui, ó, número Número 23. 23. Olha aqui na mão da pastora Jéssica. Parabéns, hein? Ganhou a t-shirt. É o dia do meu aniversário, dia 23 de novembro. Ó, que linda. Arrasou. Depois me manda um direct ali, tá, querida? Pra gente poder entregar o teu presente. E muito obrigada. Aí ganhou, já é sua. Passar lá na loja lá pra retirar. Exatamente, passar lá na loja da Chavosa, lá em Forquilinhas.
Pode chamar eles aí no Pra você Instagram. poder chamar eles, que daí você retira essa linda t-shirt lá, já conhece a loja. Aqui, ó, Tem certeza Instagram. que você não vai sair de lá só com a sua t-shirt. Você vai comprar a calça pra usar junto, viu? Conjuntinho. Passa lá que você vai amar. Chama Tem eles aí no muitas coisas. Instagram, Chavosa Boutique. Combina lá a entrega, aqui tá o WhatsApp deles e fica a dica aí pra vocês aí. É isso aí. Galerinha, depois dessa tarde Muito obrigado, hein? no convite de vocês, queria agradecer de coração pela disponibilidade, Nós que agradecemos, foi muito bom. O papo passou muito rápido. por toda Tem que marcar a parte 2, né, pastor? Porque 1 hora passa muito rápido. E é verdade, não tem dúvida. Tanta que a gente coisa vai pra ter falar. muita coisa. O pastor ali quase não falou. Ah, eu deixei falar bastante. Deixei. Eu e você, a gente não falou muito. Nem que O irmão também falando aí. gosta mais de escutar, quem escuta você vai aprender, né? Tanto de conhecimento desse aí tem que aprender, por ver. O meu pai que fala que quem fica mais calado corre menos risco de errar. E agora, antes de terminar, eu só queria pedir para vocês deixarem mesmo uma mensagem final, né, sobre não só somente sobre o tema, mas uma mensagem para aquelas pessoas que estão querendo desistir, que estão passando por uma fase difícil, e dizer para elas que todo mundo passa, né, e o que vocês aconselham. Deixa uma mensagem final aí para essa galera. Podemos começar com a pastora Jéssica. Então, é muito importante em qualquer fase da vida ter amigos, né? Nós fomos amigos desde o começo, nós temos amigos desde adolescente. Às vezes é difícil encontrar pessoas, né, que encaixem com o seu pensamento. Mas se você vai na igreja, procure pessoas que tenham uma noção, né, do que você gosta. Assim, eu gosto do louvor, eu gosto da dança. Vai pra perto desse tipo de pessoa, sabe? Porque aí vai fechar ali os pensamentos. E começa a se inserir nos lugares. Não fique afastado. Porque quanto mais afastado você fica, mais o diabo vai colocar coisas na sua cabeça dizendo que você não presta ou coisa assim. Então, o que eu digo assim, a gente precisa ter amigos. E eu sempre oro, eu peço pra Deus assim, Deus, me apresente os seus amigos. Porque ser amiga dos amigos de Jesus é incrível, assim, sabe? As pessoas que ouvem a voz de Deus, aquelas pessoas que te ajudam, sabe? Que te dão a mão, que te erguem, que te levantam e te fazem assim, não, vamos aqui comigo, tá tudo certo. Vem aqui e Deus manda um mimo pra elas, sabe? Cada coisinha assim que Deus tem feito. Então, assim, ó, para que você possa compartilhar aquilo que você tá sentindo, não com qualquer pessoa, mas com amigos de verdade, com pessoas que você confie, sabe? Com pessoas que oram por você. Não é qualquer pessoa que a gente pode confiar, que a gente pode contar qualquer coisa. Mas procure pessoas para qualquer área da vida, né? Procure um líder, uma líder, procure um pastor, alguém que realmente vai te ajudar a te colocar na linha. E para tudo, né? Para o casamento, para finanças, para tudo a gente precisa de amigos. E principalmente você que é casado, tenha o seu marido, tenha a sua esposa como amigo. Isso é muito importante. Tem esse momento de conversa, de comunhão, porque ali ajusta muita coisa. Muita coisa, assim, 99% das coisas são ajustadas conversando. Com certeza. Ah, que demais, gente, fiquei até emocionada. Aí, pastor, já valeu, já. Não falou pouco, né? Só falar mais alguma coisa? Eu só vejo que algo que precisa estar muito claro é que desistir nunca pode ser uma opção para aqueles que de fato confiam no Senhor. E quando a gente tem a nossa confiança em Deus, os problemas, as situações, elas vão se levantar. É fato. Só que você não precisa olhar para o tamanho do problema que você tem a resolver. Você tem que sempre apresentar para o problema o tamanho do Deus que você serve. E nunca tem um pior sentimento na nossa vida do que sentimento de fracasso. E o fracasso não é aquele que tentou e não conseguiu, mas o fracasso vem daquele que nunca tentou e desistiu sem ao menos tentar, sem ao menos se esforçar. Porque tem uma frase que é meio clichê, mas que ela faz total sentido. Você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Aquele que nunca tentar, aquele que nunca avançar, der mais um passo, nunca vai saber se Deus colocaria o chão ou não. Então a nossa fé ela precisa estar avivada dessa forma, ativada desse jeitinho, sabendo que Deus é capaz de fazer cumprir qualquer coisa sobre a nossa vida se vier da parte dele, da vontade dele. Então não desista, porque desistir não é uma opção. Uau, que demais. E é isso, gente. Desistir não é opção. Tem amigos, né? Os amigos, amigos que te levam para mais perto de Jesus. Na verdade, só é seu amigo se te levar para perto de Deus. É verdade. Não te levar para perto de Deus não é teu amigo e não serve para estar junto de você. E a gente tem que ser muito seletivo. Sejam intencionais.
Ser intencional não é ser interesseiro, é diferente. Ser intencional é chegar perto de alguém para poder doar aquilo que você tem, mas também pegar aquilo que a outra pessoa tem para poder te oferecer. E se os amigos se aproximam de Deus, cola neles mesmo. E, gente, casal tem amigo casado. Isso é muito importante, né? Porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né, pastora Jéssica? Se você é um casal, você precisa ter amigos que sejam casados. Não adianta você achar que você vai ter um amigo solteiro que não vai dar certo, né? A não ser que você queira casar ele também. Daí... Sabe aquele amigo que tá encalhado? Aí sim, você vai falar assim, agora você vai ser meu amigo que a gente vai casar você também. É isso. Quero agradecer demais todos vocês que ficaram aqui conosco todo esse momento ao vivo. Agradecer a galera que vai nos assistir depois ali no... Gratidão, galera. Eu tinha esquecido, o pessoal do YouTube aqui. É isso Muita aí. câmera aqui. O pessoal vê como que é a realidade, né? Aqui, aqui é ao vivo, Ao vivo em cores. Aqui é como realmente acontece um bate-papo no dia a dia, como realmente... E o YouTube, ele tem um poder de levar isso daqui pra onde a gente não imagina. Então, se você que assistiu e viu o que a gente tratou aqui e conhece alguém que precisa ouvir isso aqui, encaminha. A gente vai depois postar aqui no nosso Instagram quando vai estar esse episódio completo lá no YouTube. E aí depois, galera, é só disseminar para todos aqueles casais que precisam entender a importância da simplicidade, da pureza e da santidade. Amém. Tá? Então, muito obrigada. Gratidão, meus irmãos. Vocês são bem. Tchau, gente. Deus abençoe. Casal abençoado, viu? Daqui a pouquinho entramos ao vivo de novo, então fique por aí que tem Aí, ó. sorteio.